Amém, Pai do Senhor a todos. Gosto muito desse louvor, irmãos. Gosto muito desse louvor, é uma bênção para nossas vidas, né? Jesus nunca se nega, né, a falar conosco, a parar no caminho para nos atender. Amém? Vamos lá para Atos, capítulo 6, verso 1. A minha Bíblia tem como título A Instituição dos Diáconos. A palavra de Deus diz assim: Oi. Irmãos, capítulo 6 do livro de Atos, eu vou ler aqui no verso 1, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12 convocaram os discípulos e disseram: Não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a todos da multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Permanas e Nicolau, um dos convertidos ao judaísmo vindo de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo. Os líderes religiosos e os mestres da lei, investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, que era como o rosto de um anjo. Amém? Irmãos, a gente vem nessa caminhada já há alguns dias, né? Alguns meses aí falando sobre Atos dos Apóstolos e vendo a grande diferença de como era ser dirigido pelo vento naquela época, lá no século I, e de como é a diferença de como se comporta agora a igreja no mundo. E alguns pontos fundamentais nós tratamos aqui. Um deles foi a questão do dízimo, né? A questão da contribuição, de como a igreja deveria contribuir, se era da mesma forma que os antigos faziam de acordo com a lei de Moisés, ou se tinha mudado alguma coisa. E nós vimos nitidamente que mudou, né? Eu tenho certeza que os irmãos não têm mais dúvida disso, de que quando eles se juntaram e se uniram ali, eles resolveram que não era mais 10%, que aquilo não estava mais de acordo com a nova diretriz, com as novas diretrizes que Jesus havia deixado e com a direção do Espírito Santo. Eles resolveram ali agora que eles iam doar tudo. Doavam tudo e colocavam dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com as pessoas que tinham necessidade de acordo com a necessidade de cada um. Mas em se tratando de contribuição do homem para com Deus, como se Deus precisasse de alguma contribuição humana, né, irmão?
Deus não precisa de nada da gente, né? Muito pelo contrário, é a gente que precisa dele o tempo todo. Mas em se tratando de contribuição para com Deus, para com o templo, né, para com os sacerdotes, é importante a gente pegar, fazer um apanhado desde o passado de como é que Deus orientou o povo a fazer isso. Como é que Deus orientou os antigos a fazerem essa contribuição? Nós sabemos, irmãos, que a instituição do dízimo ela foi criada por conta daquela tribo, a tribo de Levi, a tribo que não tinha possessão na terra, a tribo que não tinha outro trabalho a não ser cuidar do templo, e que ela ficava 24 horas dedicada ao templo. E por ela ficar dedicada ao templo 24 horas, ela não trabalhava em outra coisa. Então as outras 11 tribos trabalhavam o ano inteiro, e tudo quanto eles lucravam, eles pegavam 10% de tudo quanto lucravam, não era dinheiro, era comida, era mantimento. E levavam até eles, até os levitas, para que eles tivessem mantimento tanto para oferecer no templo, no altar do Senhor, quanto para se manterem. Só que Jesus, uma vez discutindo com os fariseus e os saduceus, Jesus disse para eles uma coisa muito importante. Ele diz assim, ó, o que é mais importante? O que é mais santo? O que é mais sagrado? É o dízimo, é a oferta que é colocada no altar? Ou é o altar que santifica a oferta? O que é mais importante? Porque eles davam uma importância muito grande a essa oferta. Eles davam importância muito grande a esse dízimo. E de fato, até hoje é assim. No meio da cristandade, o que é mais importante de tudo é a oferta e o dízimo. Tanto é que quando alguém está em pecado, ele para de louvar, ele para de pregar, ele para de ministrar, mas não para de dizimar, nem para de ofertar. Porque a importância que dão a isso é muito grande. A parte da oferta, a parte do dízimo. Mas Jesus já criticava eles dizendo, perguntando, o que é mais importante? É a oferta que está sendo colocada em cima do altar? Ou é o altar que santifica a oferta? E aí a resposta é muito clara, irmão. Quem é mais importante é o altar de Deus, que é quem santifica a oferta e é quem santifica tudo. E o altar de Deus com relação a gente foi a cruz. Então, muito mais importante do que a oferta, seja ela qual for, é o altar que santifica a oferta. Então, como é que Deus exigia do povo desde lá do início? Eu queria ler com os irmãos alguns versículos poucos para a gente ver essa importância de como é que Deus dava essa importância antes de existir, por exemplo, o templo. Antes de existir o templo, já existia dízimo. Quando o povo vivia lá no deserto, que tinha o tabernáculo, não tinha o templo, era só o tabernáculo. Já existia uma oferta, o dízimo, que era dado ali para sustentar aquele povo. Ó, isso está lá em Deuteronômio 26:12. Depois eu mando para os irmãos do grupo. Está lá em Deuteronômio 26:12. Quando Deus diz assim, através de Moisés para o povo: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, que é o ano do dízimo, entregue-o ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se na cidade de vocês. Olha, irmão, que coisa interessante. Para quem que era para entregar o dízimo? Para os levitas, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Primeiro para os levitas. Era dado lá, das 11 tribos de Israel, era dado 10% de tudo que eles lucravam para o levita. Aí o levita colocava em cima do altar, para santificar a oferta. Só que dessa oferta que eles recebiam, eles tinham que tirar o dízimo dos dízimos. Então, quando as 11 tribos levavam a oferta, entendam bem isso, quando as 11 tribos levavam a oferta para os levitas, eles recebiam a oferta que vinha da mão do povo. Aí eles colocavam em cima do altar. Depois que a oferta estava no altar, é que eles tiravam 10% de tudo quanto eles receberam. Ou seja, quando a oferta vinha para eles, não vinha ainda santificada. Mas quando eles tiravam o dízimo dos dízimos, o dízimo dos dízimos saía santificado porque tinha passado pelo altar. E para quem que ia o dízimo dos dízimos? Os órfãos,
para as viúvas e para os estrangeiros. Então, quem era mais importante para Deus aqui? Eram os levitas ou eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros? Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, porque os levitas tinham todo ano e sempre os seus familiares que os sustentavam, era uma obrigação. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros não tinham. Então, desde o início, lá em Deuteronômio, Deus deixou bem claro que quando a oferta fosse santificada, era para tirar 10%, o dízimo dos dízimos, e entregar para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Aí Jesus, quando veio, entrou numa discussão com os fariseus e com os saduceus a respeito de dízimo. Eles tiveram uma discussão com Jesus a respeito disso. E olha o que é que Jesus diz com relação a dízimos, ofertas para os fariseus e para os saduceus. Mateus 23, 23. Jesus, muito usado pelos pastores evangélicos, eles adoram usar isso aqui dizendo que Jesus está aprovando o dízimo. E está mesmo, Jesus viveu na lei. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Jesus não viveu no Novo Testamento. Quem vive no Novo Testamento somos nós. Jesus viveu na lei. O Novo Testamento só entrou em vigor quando ele morreu na cruz, quando ele deu o brado, tetelestai. Aí rasgou-se o véu de alto a baixo, aí sim iniciou-se o Novo Testamento. Até Jesus morrer naquela cruz, não tinha Novo Testamento, não era antigo. Então ele ia concordar com o dízimo, é claro, é óbvio. Porque ele não discordava da lei. Mas olha o que ele diz, ó. Ai de vocês, ele está dando um veredito, um julgamento. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha aí, Simão, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ai de vocês, mestres da lei e fariseu hipócrita. Vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Aí está 2 pontos, ele vai dizer quais são. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Justiça, qual que é a justiça? É alimentar as viúvas, porque foram elas que pariram os filhos de Israel e ficaram sem marido e sem filho para sustentá-las. Isso é cumprir a justiça. O que é cumprir, por exemplo, aqui, é a misericórdia. É acolher aqueles que são estrangeiros, que vêm de fora, de longe, quando não tem o que comer na terra deles, sai procurando a ermo, sem ter esperança nenhuma de encontrar nada, sem ter esperança nenhuma de ter nenhum lugar onde chegar, e quando chega encontra um povo que tem misericórdia, um povo que tem compaixão. Então ter misericórdia é acudir o estrangeiro, é dar para aquele que você não sabe nem quem é, mas dá porque ele tem necessidade. Né? E a fidelidade? Qual é a fidelidade? É você pegar o órfão que não tem pai nem mãe, nem condições de se autossustentar e sustentá-lo e fazer com que ele tenha mantimento, com que ele tenha roupa, com que ele tenha condições de sobreviver até o ponto em que ele possa trabalhar e se autossustentar. Então era isso que Jesus estava dizendo para eles. Ó, vocês dão mesmo o dízimo da hortelã, do cominho e do endro, mas vocês se esquecem, negligenciam o mais importante da lei. Quando Jesus diz que eles negligenciam o mais importante da lei, ele está querendo dizer que o mais importante não é o dízimo. O mais importante é o quê? O mais importante é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que é dada, que tem que ser dada ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Quando Jesus diz que o dízimo não é o mais importante, ele está dizendo que o mais importante é o que já passou pelo altar, e o que já passou pelo altar é direcionado a essas 3 categorias de pessoas que estavam sendo negligenciadas, eles não estavam dando os 10% que deveriam dar para sustentar esse povo. Aí depois passa, a igreja é constituída, nós chegamos aqui em Atos 6, aonde está falando nitidamente sobre servir mesas, nitidamente sobre acudir viúvas, pessoas que não tinham condições nenhuma de se autossustentar. E aí Tiago vai dizer, lá na carta dele, quando ele escreve, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer o seguinte:
a religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Ó, qual é a religião que Deus aceita? Ó, o versículo bom para a gente saber qual é a religião que Deus aceita. Deus aceita alguma religião? Vamos saber se ele aceita alguma agora? Tiago está dizendo isso, é palavra de Deus. É escritura. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual é? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se contaminar com a corrupção do mundo. Cadê os estrangeiros? Estão aonde? Está aqui. Cuidar das viúvas e dos órfãos e quando atender os estrangeiros, atendê-los da melhor forma possível, sem se contaminar com tudo que eles trazem do mundo. Então, nós estamos aqui vendo 3 passagens bíblicas no Antigo Testamento, quando nem existia templo ainda. Uma outra que era no templo, Jesus discutindo com os fariseus e com os saduceus, e outra, o próprio Tiago, líder da igreja de Jerusalém, dizendo que só existe uma religião correta para Deus, que é acudir o necessitado na sua necessidade. É o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que existia dois povos em Jerusalém. Os dois eram judeus, porém um era nato ali da região de Israel e os outros foram que estavam soltos pelo mundo inteiro, principalmente na Grécia, e foram arrebanhados e trazidos de volta para o seu destino, para a sua cidade natal, que eram os judeus de fala grega e os judeus de fala hebreia. E os judeus estavam sendo mais favorecidos da distribuição do alimento diário. As viúvas daqueles que tinham fala grega estavam sendo penalizadas, porque eles estavam dando preferência a alimentarem, a levar os seus mantimentos mais para as viúvas que eram de Israel. E aí o povo se queixou disso e levou essa queixa aos apóstolos. E os apóstolos disseram, olha, não vai ficar legal a gente parar de fazer o que está fazendo, pregar a palavra, deixar a oração para servir as mesas, né? Vamos fazer o seguinte, levantem entre vocês 7 homens, e não eram qualquer homem, precisava ser pessoas decentes, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, para fazer esse trabalho. E aí levantaram 7 homens, dos quais aqui eu destaco 2, porque depois nós vamos ver a história deles lá na frente, e um é decisivo, de uma vez por todas, para Israel, que é exatamente o Estevão. E levantam 7 homens, e desses 7, Estevão se destaca logo de cara. Porque você vê que Estevão não vai só servir as mesas, como está dizendo aqui no texto. À medida que ele vai levando o conhecimento e a sabedoria que ele tem para todas essas casas. Ele vai conduzindo a palavra, conduzindo os milagres, conduzindo a fé e levando junto com o alimento, junto com aquela parte que era cabível às viúvas e às pessoas que não tinham os seus parentes que tinham necessidade, ele levava também a fé, levava também a palavra, levava também um conselho, ele fazia com que as pessoas entendessem o evangelho de uma forma mais clara, como realmente deveria ser. Só que isso despertou mais uma vez a ira dos líderes religiosos. Como eu disse semana passada, é um cristão atrás do outro sendo preso, quando não são todos de uma vez só. Despertou de novo a ira dos religiosos. Irmão, por que você acha que a igreja despertava tanto a ira dos religiosos em Israel? Qual que era um dos motivos principais? Um dos motivos principais era que a igreja agora estava uma multidão. Nós vimos lá, eram 120, depois foi 500, depois foi 3.000, depois foi mais 5.000, virou 8. Tinha uma multidão já de gente em Israel que não dava mais dízimo. Tinha uma multidão de gente em Israel que não alimentava mais a aristocracia. Tinha uma multidão de gente em Israel que não aturava mais aqueles ladrões do templo, roubando o povo. Tinha um monte de gente, uma multidão lá em Israel que não sacrificava mais de acordo com a antiga lei. Eles entenderam a graça. Eles entenderam a graça e não sustentava mais aquela cúpula de religiosos do templo. Eles abriram mão daquilo.
Porque o Espírito Santo os dirigiu a fazer algo diferente. Isso aqui foi tudo com direção do Espírito Santo. Tudo que eu tenho lido esses dias, em Atos dos Apóstolos, nada fui eu que escrevi. Tá tudo ali. Então por que a gente não aprende isso na igreja, irmão? Por que eles não nos ensinam isso? Por que vetam esse conhecimento? Por que a igreja evangélica faz questão de vetar esse conhecimento do povo? De que não existe mais essa questão de dízimo de 10%. Ou você resolve dar tudo de uma vez que você tem, 100% logo do que é teu, ou você acode as pessoas de acordo com a tua necessidade. O que você tem já está no altar do Senhor, já é sagrado, não tem mais templo, não tem mais altar físico, não tem mais barreira. Tudo agora é livre. E como eu já disse e vou repetir, se você quiser frequentar algum lugar, vá, porque faz muito bem para a tua saúde mental, inclusive, e para a tua parte social, mas você não é obrigado a nada. Tem que ser livre. Mas aqui eles ficaram irritados com Estevão, irmão. E quiseram de novo prender Estevão, mas eles não tinham o que dizer de Estevão, porque Estevão estava falando a verdade. Estevão estava expressando aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, e ele estava falando a verdade. E quais eram as verdades que Estevão estava falando? De que Jesus ia destruir aquele templo, e o próprio Jesus disse que não ia sobrar pedra sobre pedra, que ia ser destruído. De que não era mais de acordo com a lei que tinha que se viver, agora de acordo com a graça, e Estevão estava certo, estava falando a verdade. De que aquele lugar que é tão sagrado para os judeus, já não valia mais nada para Deus, porque eles tinham desobedecido à fé e tinham matado o Rei da Glória. Então a gente tem que rasgar o verbo e falar a verdade, como Estevão rasgou e falou a verdade. E eles não tinham como ir contra, porque eles até juntaram um monte de gente lá para ir contra Estevão, mas eles não tinham como resistir à sabedoria de Estevão, porque Estevão estava dirigido pelo Espírito Santo. Estevão estava sendo guiado pelo vento. O vento estava soprando na vida dele. E aí a única forma era prender o homem. Vamos prender, porque senão, se a gente não prender esse homem, ele vai alastrar essa doutrina por Jerusalém com essa sabedoria toda que ninguém consegue deter. E prenderam ele. E colocaram de frente do Sinédrio. O Sinédrio era um monte de sacerdote que ia ali, não ia ali para julgar não, eles iam ali para condenar. Mesmo se o homem fosse inocente. E aí, irmãos, a Bíblia diz aqui que quando colocaram Estevão no meio deles, que eles olharam para Estevão, Estevão estava com a face parecendo a face de um anjo. Eles olhavam para Estevão e não viam um ser humano, via como se fosse um anjo, de tanto brilho da glória de Deus que tinha na face daquele jovem. Então, irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, para que a gente não tenha mais nenhuma dúvida de que as coisas mudaram. As coisas não são como a religião diz que elas são. As coisas são como de fato as Escrituras dizem que elas são. E as Escrituras dizem que sagrado para Deus é aquela pessoa que não tem condição nenhuma de se autossustentar. Que sagrado para Deus é aquela pessoa que não tem condição nenhuma de chegar na presença de Deus com um coração já quebrantado e humilde. Isso é sagrado para Deus porque não conhece a Deus e é função e obrigação nossa tirar do altar e fazer com que ele conheça, porque administrar a palavra está em nosso coração, está em nossa vida. E que sagrado para Deus é aquele pobre coitado, é aquela pobre coitada que está na sarjeta, na miséria. É para esses que a gente tem que dar importância. Não é para aqueles que estão encaminhados e bem na vida. Porque os que estão encaminhados estão bem na vida, estão encaminhados e estão bem. Mas não vamos negligenciar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, como faziam os judeus daquela época. Nós precisamos fazer o ID de Jesus, e fazer o ID de Jesus é exatamente quando você está num lugar onde ninguém te vê, onde ninguém te conhece, você acode as pessoas que estão precisando ser acudidas. Você favorece as pessoas que estão precisando ser favorecidas. Você diz a verdade, sempre, sem tutubiar, sem medo de que a religião faça, como fez com essa moça que a minha mãe acabou de contar que foi feito ontem lá em Ouro Velho.
sem medo de que alguém aponte o dedo na tua cara e diga que você está errado. Você está com o Senhor está com você, o Espírito Santo está em você, é Ele que te move. Então nós não precisamos ter medo de nada. Nós vamos ver, irmãos, no capítulo 7, que Estevão perdeu a vida por causa disso. Estevão morreu porque dizia a verdade. Eles não só prenderam Estevão, não, eles assassinaram Estevão. E não assassinaram de qualquer jeito, não, irmão Jaime, assassinaram a pedrada. Mataram o homem apedrejado. E o apóstolo Paulo era um dos que estava ali consentindo com aquela morte. Eles tiraram a estola sacerdotal e colocaram na mão do apóstolo Paulo, para Paulo segurar as vestes deles, enquanto eles apedrejavam e matavam Estevão a pedrada. Nós vamos ler isso no capítulo 7. E uma coisa que eu quero deixar aqui também claro para os irmãos é o seguinte, é que esse capítulo 7 de Atos, quando nós vamos ler, ele é o que define, irmãos, de uma vez por todas, a separação da igreja de Jerusalém para o mundo. Até o capítulo 6, onde nós lemos aqui, a missão da igreja ainda era em Jerusalém. Lembra que eu falei lá no início que existe duas grandes partes em Atos, que é a parte que a igreja vai pregar para toda Jerusalém, Israel e depois para o mundo inteiro, como Jesus disse, serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, depois em Samaria e em toda a terra. Aqui acaba-se a oportunidade dada por Deus aos judeus, escrita lá em Daniel 9:27, a partir do 27. As 7 semanas. É aqui que acaba a oportunidade, os 490 anos. Então eu quero deixar bem claro, e posso explicar isso depois com mais detalhes, mas aquela semana, aquela última semana de Daniel, que os grandes estudiosos bíblicos estão procurando até hoje e não acham, e dizem que vai estar lá na frente, quando o anticristo vier, ela está aqui, no capítulo 7 de Atos. Ela terminou aqui. Ela findou aqui. Começou com Jesus e teve os seus 3 anos e meio com a morte dele e ressurreição, e depois terminou com Estevão. É aqui que acaba a última semana. Então é nisso que nós vamos nos concentrar a partir do capítulo 7, e é isso que nós vamos estudar e vamos ter consciência de como é que se deu essa última semana. Mas até aqui, irmãos, a missão da igreja era em Jerusalém. A missão da igreja era em Israel. A partir do capítulo 7, com a morte de Estevão, nós vamos ver que isso muda, e muda drasticamente. A igreja inteira teve que sair fugida de Israel, ficando lá apenas os apóstolos. Então Estevão foi preso, e depois lá no 7 nós vamos ver que ele foi apedrejado, foi morto, mas a palavra de Deus não parou de ser pregada. A palavra de Deus não parou de ser anunciada. A palavra de Deus não parou de ser informada da forma como deviam ser para aqueles que foram ouvindo à medida que a igreja foi marchando. Porque a igreja saiu de Jerusalém e foi marchando, e à medida que marchou, ela foi divulgando a palavra de Deus da forma como ela era. E para onde eles foram, irmãos, eles levaram exatamente esse costume novo aqui que disseram que Estevão estava trazendo. E a igreja mudou mesmo tudo, mudou os costumes, mudou a lei. Jesus veio para aprofundar todos os conhecimentos que tinha antes no passado. Nós vivemos agora pela graça, não vivemos mais pela lei. Nós não temos um templo em nenhum lugar estabelecido fisicamente. O templo de Deus somos nós, do qual Pedro diz que nós somos pedras vivas. Uma pedrinha sobre a outra, construindo um edifício para Deus. Nós não temos mais morada aqui nesse planeta. A Bíblia vai deixar bem claro que a nossa pátria não está aqui. Está em outro lugar, de onde vem o Senhor, para estabelecer todas as coisas. Então vamos ficar atento com o que o Senhor tem nos dito. Atento com essa carta de Atos dos Apóstolos. Leiam essa carta de Atos dos Apóstolos sempre que for possível. E vejam nas entrelinhas como tem informação valiosa aí que não nos é dita em lugar nenhum. Em lugar nenhum se estuda Atos dessa forma, com essa clareza toda. Versículo por versículo, informando como é realmente que a igreja era conduzida pelo Espírito Santo e como é que ela é conduzida hoje.
Então eu espero sinceramente, irmãos, que o Espírito Santo nos dirija para que a gente possa ir até o fim dessa carta, descobrindo coisas maravilhosas, porque depois do capítulo 8, quando realmente a igreja se desprende de Israel e sai mundo afora, nós vamos ver como os próprios judeus, os crentes que eram judeus, como Pedro, como Tiago e outros, se admiram com a mudança que acontece na vida deles, principalmente. Como eles vão entrar em casa de pessoas que eles nunca podiam entrar antes sendo judeu, como eles vão comer com pessoas que eles nunca podiam comer antes sendo judeu, como eles deixam de lado totalmente, irmãos, todo esse cerimonial que existia pela lei e agora vivem livremente para o Senhor. Pedro ainda vai dar umas cabeçadas daqui para frente ainda, entendeu? Vai dar umas erradas ainda, mas o Senhor vai consertando à medida que ele vai tendo conhecimento e ele vai entendendo que o evangelho não é a lei. O evangelho é a graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e nós vamos ficar com a palavra em nome de Jesus.